Bom, boa noite a todos que estão entrando aí. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Estou usando essa versão aqui, que é da tradução do Herculano Pires, né? Escrito até aqui, que é a versão inalterada do original. Curioso é que meu centro tem um livro desse, né? Então, para mim, assim, eu sempre lembro quando a gente pegava lá na Casa de Solidariedade, a gente pegava esse livro na gaveta, né? Um exemplar desse, né? Claro que não é esse. Mas me traz uma coisa boa esse livro. E, bom, nós começamos na live anterior, nós fizemos a introdução. A introdução é muito longa, então não teria condições, né, de ler, eram muitas páginas. Eu peguei só alguns pontos principais. A gente está falando aí de 30 páginas pelo menos, então não cabe a gente fazer leitura aqui, né, via leitor hoje em dia, como fala, leitor online tem bastante, né, os próprios livros virtuais já tem isso, então a gente não precisa. A ideia aqui é que a gente troque uma ideia e principalmente, né, esse começo de introdução, para mim não fez sentido a gente lê aqui na íntegra, né? E eu acho que fluiu bem. A última live foi muito boa, fiquei bem feliz com o resultado. Agora, daqui para frente, como nós temos aqui os prolegômenos, que são 3 páginas somente, né, desse livro grande. E aí depois é questão por questão, ou seja, a gente vai ter que continuar lendo aqui no detalhe, né? E claro, não dá para passar por cima o assunto, vão ter questões que são mais curtas, outras são mais longas, vão gerar mais reflexões, mas a ideia é a gente indo aos poucos aqui nesse estudo. E a proposta hoje é essa, né? Iniciarmos os prolegômenos, entendermos afinal, né, o que é prolegômenos, porque é uma palavra bem difícil de falar, né? Um trava-línguas. Então deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que foi entrando. Daniela, acho que chegou aí com a gente, Jair, quem mais chegou? Luana, boa noite, Cássia, Ana Paula, boa noite, gente. E aí vamos lá, né? Prolegômenos primeiro é uma introdução, como se fosse uma noção básica antes de você começar um estudo. Então, assim, né, é um nome, é grego, se eu não me engano, tá, Liz? A Liz tá falando aqui, sim, palavra estranha. E pra eu falar, né, o prolegômenos, não vou errar. Tem que ler, toda vez que eu falo, eu leio aqui. E é uma palavra que significa isso, né, uma noção básica desse estudo, uma síntese, né, como se fosse um preparo. Então, olha, né, vamos começar o estudo, então esse é o nosso preparo. O que nós vamos ter, né, o que nós vamos enfrentar neste momento, né? Então vamos nos preparar. O prolegômeno é para isso, né? Então, nesse caso aqui, o prolegômeno vai explicar um pouquinho, né? Sobre a maneira que o estudo foi feito, né? Claro que aquilo das mesas girantes e da questão dos médiuns, todos aqueles detalhes que Kardec nos deu na introdução, os prolegômenos vêm como complemento, então ele não vai repetir o que foi dito e o que tanto a gente falou, né, que eram 30 páginas aqui do estudo anterior. Então, quem não pegou, pegue a live anterior para assistir. Quem tiver o livro, quiser dar uma lida também, pegue ele. E a ideia é a gente complementar aqui, para todos estarmos na mesma página, tá bom? Quem quiser ir comentando alguma coisa, fique à vontade. Eu já vou começando aqui, ó. Vamos ver, o Gleison já chegou? Gosto do Gleison que ele comenta bastante. Acho que ele não chegou ainda, mas depois você vai ter que assistir depois. Metusa, Luciana, boa noite, bem-vindas. Então, aí, o primeiro ponto que chama atenção é o seguinte, né? Quando a gente pega aqui, não sei se são todos, se eu não reparei, eu tenho até outra versão do Livro dos Espíritos e não olhei. Mas olhem vocês aí, no de vocês aqui, acho que todos têm. Tá vendo essa figura que tem aqui em cima? É uma videira, né? Ou uma parreira. E essa figura aqui, ela tem um significado bem importante para os prolegômenos, para aquilo que os espíritos queriam transmitir de mensagem, tá bom? Vamos gravar isso aí na mente e a gente vai seguindo aqui no estudo. Francisco, Regina, boa noite, bem-vindos.
E aí eu vou fazer a leitura, né? Vou lendo aqui aos poucos, a gente vai comentando, fazer umas paradinhas aqui no meio, né? Pra não ficar chato, a gente vai falando. A Larus falando, quando eu conheci o Espiritismo, um dos primeiros livros que eu estudei foi o Livro dos Espíritos. Eu fiquei, meu Deus, o que é prolegômenos, tá vendo? Eu falo, nossa, que chique, né? Onde eu fui me meter, né? Fazendo esse estudo, bem assim. Aí dá tudo certo, né? Com muita calma, dicionário do lado, a gente descobre. Google hoje em dia é uma maravilha, né? Então, vamos usar essa tecnologia aí. Bom, e Kardec começa assim, né? Um ponto bem interessante e que muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem até hoje. Então, vamos até aqui um ponto e a gente vai discutindo, vamos ver o que vocês acham também. E aí começa assim, né, os prolegômenos aqui, que é uma mensagem meio complementar do que vieram com os espíritos, é um resumo rápido de Kardec aqui nos dizendo o que é. Então, vamos lá. E começa assim. Fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Então, até aqui, o que a gente está falando, né? Ele está falando de maneira resumida tudo que a gente estudou na introdução. Então, tivemos esses fenômenos, né, em vários lugares do mundo, como nós falamos, inclusive na França, onde ele estava, e se percebeu, né, que não era uma coisa aleatória ou padronizada, e sim ela respondia. E através da comunicação, que se percebeu, claro, ser inteligente, porque estava respondendo, não estava simplesmente batendo no ritmo, né, ou fazendo algo simplesmente de uma maneira. Não, ele havia, né, algo ali, né, respondia, se comunicava, e aí foi possível ver que, né, dava a fazer através desses sinais que eram batidas, enfim, estalidos, e se percebia que dava para entrar em comunicação. Até aqui, bom, a gente já falou na introdução, né? Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem, desta maneira que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então é a mesma coisa, né? Tivemos as perguntas, Kardec, todos perguntaram, e realmente o espírito ali, né? Primeiro não era a mesa que se mexia nem nada, e sim era o espírito que estava ali colocando, né, a sua energia, a sua força, para que se movesse dessa resposta. Então, o que eles falaram eu sou o espírito, né? Uma vez eu fui homem, eu já tive um corpo, assim como vocês, né? Digamos assim, em resumo. E hoje eu não tenho mais, eu pertenço a esse mundo dos espíritos, não estou mais no mundo material. E aí foi revelado isso, né? Que haveria, então, né, a doutrina dos espíritos, que seria essas orientações, essas mensagens e o que se compõe o livro dos espíritos. Gleison chegou aí. Boa noite, Gleison. Tava te esperando. E, bom, as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e evidentes em todo o mundo. Então, nós já temos dois mundos, sabemos que temos dois mundos, o mundo dos espíritos e o mundo material, o mundo corpóreo. É dito isso, né? Porque houve a comunicação e a gente sabe o que? É tudo da natureza. Então, se existe um mundo espiritual, se existem espíritos, e a partir daqui do estudo do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que temos leis que regem o universo e que regem tanto o mundo corpóreo como o mundo dos espíritos. Na verdade, não há nada de sobrenatural. Na verdade, tudo é natural. É só a gente que não conhece
essa manifestação natural. É só a gente que não tem o entendimento do mundo espiritual. Por isso, né, a necessidade de termos esse estudo. E aí fala, né, que temos esse tipo de traço, né, essas comunicações e tudo mais em todas as épocas. Então é algo que é generalizado. A mediunidade, a comunicação entre os espíritos não vem só para os espíritas. E também não são só os espíritas que acreditam, né, nisso, que sabem que isso acontece. Temos outras religiões, principalmente orientais, que sabem disso. E que também, né, tem as suas comunicações e tudo mais. E aí ele continua. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E aí muitas vezes aqui no livro, ou mesmo, né, vocabulário espírita, nós falamos muito providência divina, né? Porque na verdade a gente não atribui, né, essa parte de você falar, porque Deus quis, porque Deus mandou, porque Deus me disse. Não, na verdade a gente sabe aqui que é como se fosse, eu penso, tá, assim, vamos ver se vocês concordam, como se a gente estivesse aqui numa grande empresa com vários departamentos. Então, por exemplo, né, eu, Flávia, aqui que trabalho na empresa, trabalho na área financeira, o CEO, né, o dono da empresa, o principal responsável da empresa, o presidente da empresa, que muitas vezes de uma multinacional tá lá no país de origem, imagina que ele vai falar direto comigo, né? Vai ter os departamentos, vão ter as pessoas responsáveis e até aí, né, a comunicação, a mensagem, ela vai chegando, né? Numa empresa hoje chega por e-mail, chega por lives, chegam por vídeos gravados, enfim, chega de alguma maneira, até que a Flávia aqui chegou, né, está aqui no seu computador e recebeu a mensagem. Então, não adianta eu falar, Deus apareceu para mim, Jesus veio, assim, eu até, né, tá falando assim da minha parte, mas assim, tem outras atribuições para esses espíritos, né? E nós, claro, temos a nossa função, somos aqui especiais e individuais, né? Somos indivíduos únicos, mas eu, sinceramente, eu acredito nessa providência divina, né? Porque a gente vai ali, vai chegando, vai cascateando, até que chega aqui na Flávia, né? Então, assim, e aí esse é um ponto também pra gente se atentar, pra não cair na vaidade. Ah, e tal espírito se comunicou comigo. Se comunicou, legal, ótimo, né? O espírito evoluído, de repente eu sou médium e tenho ali essa afinidade que me fez que esse espírito veio se comunicasse comigo, pô, bacana, mas assim, né, cuidado para não cair na vaidade. Então, a providência divina, ela é muito falada, porque é nesse sentido mesmo, né? Então, dificilmente o espírita vai falar, né? Ah, Deus me deu uma mensagem, Deus me passou uma mensagem, eu tive encontro com Jesus, né? Encontro com Jesus também, que eu me lembro só em Paulo e Estevão e há 2000 anos, né? Nesses dois romances. E também do Eurípides Barçanufo, né? Que tem a historinha lá da Febe. Então não é uma coisa assim, ah, a Flávia dormiu e encontrou Jesus, né? Sim, se não tiver dentro da minha missão e tiver um grande propósito, vamos pela providência divina. A Karen concordou aqui. Gleison também, beleza. Legal, gente, que bom que ficou claro. E aí, né, ele fala aqui, né, que então esses espíritos, eles, né, estão, o tempo está chegado, então, para fazer esse livro, para passar essa mensagem, para revelar essa doutrina, eles foram, sim, né, como autorizados por Deus e toda a espiritualidade que está trabalhando para isso, então não é um trabalho só de, são, sei lá, 10 espíritos que estão aqui, nem contei, tá? São 10 espíritos que estão aqui, então são esses 10 aqui, então a Deus dará, né? Então, estão aqui e vão chegar e de repente não vai dar certo, não tem nenhum apoio. Não, gente, é todo um trabalho de apoio. É como a gente pensa numa casa espírita.
tem o trabalho, tem o pessoal que fica na frente da porta, que atende, tem aqueles que ficam dentro do salão, tem aquele que palestra, tem aquele que dá o passe, tem aqueles que ficam mais na parte do estudo. Então, é todo o trabalho apoiado, né? No caso da Casa Espírita tem até, né, claro, a espiritualidade, além dos encarnados, mas para esse trabalho do Livro dos Espíritos foi todo um apoio feito, né? Porque a missão qual que é desses espíritos? E quem são esses espíritos, né? São espíritos que a gente vai chegar aqui, até tem os nomes aqui, mas, por exemplo, né, a gente estava no estudo esses dias do Evangelho segundo o Espiritismo e viu uma mensagem de um espírito de Emmanuel, que é o mentor do Chico, para quem já ouviu falar, né? Quem a gente que está sempre nos estudos e tudo mais, sabe quem foi Emmanuel, quais foram as suas missões de vida e tudo mais, né? Qual a sua missão enquanto espírito aqui? E aí a missão desses espíritos para esse livro era o quê? Instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então veio aqui esclarecer, instruir, trazer esses ensinamentos. Então isso aqui está para a gente sempre consultar, para a gente sempre ler, pra gente sempre buscar. A Larus falando, até porque essa comunicação não acontece quando queremos. Vale lembrar que o telefone toca de lá pra cá, é claro, né? Com certeza, né? Imagina. A nossa vontade, claro, é a nossa vontade, né? O nosso livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer, mas também há um trabalho maior, né? É igual aqui, igual todo o trabalho que a gente faz, né? Eu faço aqui esse pequeno trabalho, a Luísa faz o dele, a Daniele, que fazem às 10, o pessoal que vai trabalhar também lá na ausência do Aloísio, e tem uma espiritualidade suportando. Não somos só nós dois que vamos abrir a live. Não, tem espiritualidade aqui. Então, mesmo quem não veja isso, né, e muitas vezes a gente não precisa ver, a gente sabe que tem. O Gleison comentando aqui, ó, a coisa é séria, sem bagunça, tudo organizadinho, isso aí, ó. Aí Kardec continua, esse livro é o compêndio dos seus ensinamentos, compêndio, resumo, tá? Esse livro é o resumo dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de a publicar. Então, olha só, né? Primeiro, Kardec não atribui a ele a obra do Livro dos Espíritos, embora esteja aqui, né? O Allan Kardec aqui, a foto dele e tudo mais, não é dele, ele compilou, ele organizou. É claro que ele, enquanto encarnado, contribuiu muito com as questões, com algumas notas, com toda a sua maneira de raciocínio e metodologia, vamos dizer assim, porque ele era um professor, ele realmente criou o método de ensino na França, né? Desenvolveu para várias matérias, né? Não era só matemática, não, matemática e tudo mais ali. Então, o sistema de ensino da França teve uma mudança. Kardec, quando escreveu esse Livro dos Espíritos, ele já estava com seus 50 anos, Gleison, me ajuda aí. Acho que tinham 50 e pouquinhos anos. Então, já tinha passado aí um bom tempo da sua vida profissional, né? Já tinha muita experiência e começou cedo também, né? E então ele praticamente era a pessoa adequada para fazer isso. Então a gente sabe ali que a espiritualidade ela junta ali todos os elementos para que o trabalho saia. Então tem esses espíritos ali que estão sendo amparados, né, por essa espiritualidade maior, como a gente disse. Tem Kardec que, claro, além da sua curiosidade, da sua investigação, ele também tinha um passado histórico né, como pedagogo, como educador, como um bom organizador por conta dessas metodologias, né? Então, essa maneira metódica de ter uma
introdução, início, meio e fim, né? Saber como organizar, saber categorizar, e tudo também estava sendo amparado. E aí também organizado, não só por Kardec, né? Ele também não estava solto, né? Faça então o que der na sua cabeça. Não, o que está demonstrando aqui esse parágrafo? Tudo tem um apoio maior, né? 50 e alguma coisa. Obrigada, Gleice. É isso aí, é por aí. No número dos espíritos que concorreram para a realização dessa obra, há muitos que viveram em diferentes épocas da Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, por seus nomes, a nenhum personagem que a história tenha guardado à memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza da sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Então a ideia, né, não era trazer só quem era famoso na época. Era o quê? O importante é a mensagem que veio, né, principalmente, né, quem acompanhava esses espíritos mais conhecidos, por exemplo, Santo Agostinho, era um dos espíritos. Santo Agostinho, a gente sabe, né? O histórico, é uma Wikipédia, você descobre qual foi o que aconteceu com ele, né? Quais foram os seus feitos e tudo mais. E aí, por exemplo, se Santo Agostinho me dizia, olha, né, Emmanuel que está aqui comigo, vamos imaginar que ninguém conhecia Emmanuel. Emmanuel está aqui, é um espírito de respeito, é um espírito elevado, vem trazer aqui uma mensagem, né, tá aqui junto comigo, né, tá com o meu time. Então aí, né, a gente vai sabendo que tá tudo certo. Rafaela falando aqui, o Will falou que nasceu em 1804. É isso aí, né? 1804, bom, eu não vou chutar aqui quanto tempo, mas é por aí, 50 e poucos anos mesmo. Rafaela, e tinha um bom senso incrível, utilizando o racional, permitindo o reformar da alma através da sua missão. Exatamente. Eis os termos que nos deram, por escrito e por meio de muitos médios, a missão de escrever este livro. 2 pontos, aí vem a mensagem aqui dos espíritos que a gente vai parando também, né? E aí começa assim, ó. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Olha só, na primeira mensagem já. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva, e um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelemo juntos a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Então, né, todo esse amparo, todo esse apoio que a gente está falando e que a gente já percebe no resumo de Kardec, os espíritos estão falando isso, né? O trabalho é nosso. Ninguém falou que o trabalho é meu, né? Nós, de todos nós, né? Encarnados, desencarnados, todos que contribuíram. E o que é pedido para eles? Zelo, né? E perseverança. Ou seja, quando você pede perseverança para alguém, né, gente? É porque o trabalho não vai ser fácil, né? Persevere aí, né? Lute, né? Não desista. E o não desista, se a espiritualidade vem dizer não desista, é porque haverão entraves, haverão obstáculos, assim como tudo em nossa encarnação. Ou seja, não significa que você está aqui, né, fazendo esse trabalho com o Livro dos Espíritos, que daqui para frente vai dar tudo certo. Nós estaremos aqui te amparando, estaremos aqui te ajudando, mas não vão ser flores, porque a vida não é flores. Né? E aí quando a gente pega, por exemplo, médiuns, pessoas que vão trabalhar com a mediunidade, acontece a mesma coisa, né? O caminho não está livre, não é uma coisa, vai estar tudo certo, né?
E muitas vezes não dá, porque há tribulações, há influências, e aí a gente tá aqui sujeito a isso, né? Mas a espiritualidade diz isso, né? Porque ali, como eles disseram, é a base desse edifício que um dia todo mundo vai perceber que o caminho é o amor e a caridade, né? Mas antes disso, né, precisa fazer o livro, precisa compilar, precisa revisar, e eles vão estar aqui sempre. E para, né, sempre que algo não tiver autorizado para escrever, não escreva, não faça, né, até que eu avise. A Larus também, eu nunca vi ouvir Kardec diz que os livros da codificação era dele, exatamente, nunca faria isso, né? E aí é o ponto que a gente falou aqui, ó, da figurinha. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Então aí, né, foi desenhado pelos espíritos conforme nota esse ramo, para quem não chegou, né, a gente coloca de novo aqui. Aqui. Esse aqui é o ramo. Vou lendo aqui, tá? Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, neles se encontram reunidos. Tá falando o quê? Que todos os elementos que tem aqui na parreira representam o corpo e o espírito, né? Representam o universo, vamos dizer, né? Porque ele tá falando da encarnação. O corpo, ele é o ramo. O que é o ramo? É isso aqui, né? São os raminhos da parreira, da videira. O espírito é a seiva. O que é a seiva, né? Dentro da uva, você tem aquele líquido. Você tem o suco, né? Que é extraído da seiva, quando a gente pisa na uva. Só que a gente hoje, né? A gente sabe que o espírito nós habitamos um corpo e sabemos que está dentro, né, de todo esse envoltório. E o bago, né, que seria essas bolinhas, né, a parte aqui as frutinhas da uva. O bago é a alma ou espírito ligado à matéria, né, assim como também a uva está ligada à videira. Então, né, é impossível hoje, enquanto nós encarnados, se você tira uma uva da parreira da videira, o que vai acontecer, né? Ela não vai mais ter vida, ela não vai estar mais ligada, né, com essa essência da natureza. E aí somos nós, né? Enquanto encarnados, nós estamos aqui ligados a esse nosso corpo. E nós somos responsáveis por todo esse ramo, todas as ramificações que abrem, todas as ervas daninhas que aparecem, tudo de bom também, né? As uvas boas que aparecem aqui, que vêm, que dão bons frutos. Mas, né, ele fala, o homem quintessencia, falei certo. Quintessencia o espírito pelo trabalho. O que é quintessencia, né? Apura, eleva. Quintessência, para quem não sabe, né, é uma alusão a Aristóteles, que falava que tinha os 4 elementos, né, fogo, terra, ar e água. E aí, né, quando você fazia uma depuração de qualquer elemento, você fazia uma destilação, né, para quem lembra, alguém lembra de química aí? Fazia a destilação. E aí você fazia 5 destilações, você fazia a 5ª essência. Então você chegaria num éter, numa essência mais apurada, mais etérea, né? Algo ali que de repente simplesmente só com os elementos você não conseguia. Então você está dizendo que você está apurando o seu espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então não adianta eu ter lá meu suquinho de uva bonitinho ali, né? Quero garantir um bom suquinho de uva, quero ter uma uva boa se eu não cuido do meu ramo da videira, se eu deixo as ervas daninhas tomarem conta, se eu não cuido daquilo que está à minha volta. Então o corpo, ele é tudo.
E ele está muito mais exposto do que o espírito, se a gente parar para pensar. E chega até o espírito, claro, né? Como vai dar uma boa uva ali, uma boa colheita, se a gente não cuidar da terra, não cuidar de tudo aquilo que nutre esse ramo. Então, né? Vamos aqui raciocinar com isso. A Larousse falando que a videira explica tudo, e o Will falando, a gente consegue observar que Kardec teve uma importante base em filosofia. Em várias perguntas ele demonstra conhecer bem. Bom, com certeza, né, Will? E precisava, né? Imagina só, você pega uma pessoa, assim, nada contra, mas cada um tem a sua utilidade. Então, todo esse conhecimento que ele adquiriu pelo estudo e pela profissão dele foi útil nesse momento, né? Precisava, realmente. É a Larousse falando que cada um precisa cuidar da sua videira. É isso aí, né, gente? A gente tá olhando toda hora o terreno do outro, né? Ali, que pouquinho que tá, né? Tá sujinho ali, né? Parece que não tá rendendo muito bom fruto, né? A gente fica olhando e, nossa, a gente esquece. Tem toda a razão. Vamos continuar aqui. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida, por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte. Então aí, né, você viu que com a introdução ali a gente já matou e aqui embaixo já foi falado, né, que não vai ser facinho, não vai ser bolinho, vai ser difícil. E aí, né, não pense, né, que todo espírito que vai me dar comunicação então tá querendo me ajudar. Não, alguns podem te confundir, né, porque, claro, a influenciação ela vem e claro que eles estão dando apoio, mas não há um bloqueio, não significa que ele vai ficar numa bolha sem influência de alguém. É possível sim, né, que cheguem ali espíritos com malícia, que se aproximem-se dele e principalmente, né, a gente sabe que essa aproximação e essa dúvida, ela só é alimentada se é dado abertura. E por muitas vezes o que ele fala, essa crítica dos encarnados aqui, muita gente duvidando, e a gente passa por isso, né? Não precisamos nem fazer o livro dos espíritos para isso. Nós estamos ali, muitas vezes, lidando com pessoas que nos criticam, nos colocam em dúvida. E aí a gente, sabe, baixa a guarda, a gente fica ali, e aí essa baixada de guarda, essa abertura, pode vir a aproximação de espíritos, como disseram aqui Kardec, né? Que disseram a Kardec, que vão semear a dúvida, que vão ali, né? Acabar não ajudando muito a desenvolver esse trabalho. Ele falou, prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. E aí vai chegar o tempo certo, né? Que a verdade simplesmente já vai responder por ela mesma. Assim como das manifestações perceberam que era algo inteligente, não era criado por ninguém, né? Quem responde isso? Ninguém até hoje. A doutrina dos espíritos responde. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes, mas todos que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina sempre será a mesma. Quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. E é o que a gente vê, né? Muitas vezes a vaidade ela toma conta da gente. Muitas vezes o estudo, o grande acesso, você ter ali, conseguir ter opinião sobre tudo, né? Porque hoje em dia todo mundo pode ter opinião. E aí acabam tendo mesmo, né? Muitos conflitos. Mas, né? Se aqueles que estiverem assim, perceberem, né? Que a grande mensagem de Jesus, que é o amor, a caridade, a união, não vai ter mais ofensa, porque
se você pensa, se você está aqui envolvido num momento muito difícil da política, do mundo, de guerras e tudo mais, e aí você dá um passo para trás e percebe, fala, nossa, tem um mundo espiritual, eu tô aqui no mundo, né, corpóreo, eu tô no mundo corporal, eu tô aqui no momento. O que é isso que eu tô passando? Perto do que eu sou como espírito, o que eu tenho para fazer? E muitas vezes a gente, né, não percebe, a gente não percebe essa mensagem de Jesus. E a proposta é essa, né? É seguir a doutrina, é você perceber que certas disputas, certas discussões não valem a pena, e quem é vaidoso, quem ainda quer impor opinião e quem ainda é desse jeito, melhor deixar a pessoa perceber, né? E aí ele fala, né, que a doutrina quanto ao fundo será sempre a mesma. Então a base é essa. A base é Jesus. A base é a caridade. Isso não vai mudar. Ah, pode mudar a informação? De repente sim, né? A gente não sabe. Isso aqui foi feito, né? E não teve edição, né? Nova edição. Né? Não foi, teve uma edição no século XIX, teve outra no século XX e vai ter outra no século XXI. Não, só tem essa. Né? Então a gente, claro, ao fundo a gente segue a doutrina, segue a base, né? Isso não muda e a mensagem que está aqui ela é suficiente para que a gente possa progredir. E ele fala que é com perseverança que chegamos a recolher o fruto dos seus trabalhos. A satisfação que terás vendo a doutrina propagar-se bem compreendida será para ti uma recompensa, cujo valor total conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao alvo e merecerá sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos... Peraí só um minutinho. Ah, tá bom. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Então, o que ele diz aqui, né? Não vai ser fácil, vamos aqui, ele, né, vai ter sim um trabalho, vai ter uma recompensa, talvez não no tempo que ele esperava, mas essa recompensa ela virá, porque todo esse esforço, imaginem, todo esse esforço que foi feito aqui, que está sendo dito, todo o apoio que se tem, né? Não vai render algum fruto? Não vai render, claro que vai render. Só que eles dependem também que Kardec persevere, que Kardec tenha esse cuidado, que escute as orientações. Então, olha só essa recomendação inicial que foi dada, né? Para o princípio do livro. E vão aparecer, né? Eles estão falando, já estão avisando, né? Eu acho isso muito parecido quando a gente tem filho, e aí, né, com o meu filho isso já acontece, que ele tem 7 anos, então vai tomar vacina, e aí me pergunta, mãe, vai doer? Eu vou falar o quê, gente? Né? Injeção, ou vai tirar sangue, vai doer? Claro que dói, né? A gente sente dor. Eu vou lá e vou mentir, falar, ai filho, não vai doer, a moça só vai, né, passar a mãozinha assim. Pra que eu vou falar isso? Então aí a gente já vê a simplicidade e essa forma direta desses espíritos mais elevados. Então sim, ele tá falando, vai ter caminho, né? Não é errado a gente falar o que vai acontecer, mas tá falando, ó, vai acontecer que nem a gente faz com o filho, né? Vai doer um pouco mesmo, não é nada assim, tem coisa pior, né? Mas vai doer sim, vai incomodar, talvez te incomode bastante, mas eu tô aqui do lado. Você pode segurar a minha mão, você pode contar comigo aqui do seu lado, né? Vamos ter coragem, vamos aqui persistir, né? A vacina, a injeção, o tirar sangue é importante,
né? E aí é o que a espiritualidade está dizendo para Kardec. Haverá frutos disso. Haverão frutos. Não é algo à toa. Então continue aqui que nós estamos te apoiando. E aí ele fala o quê? Que os bons espíritos só estão ao lado daqueles que têm humildade, que têm desinteresse. Então, se a pessoa começa ali a ficar um pouco orgulhosa, vaidosa, né? Nossa, vou querer aqui colocar, né, Kardec, né? Vou querer aqui colocar uma placa enorme, vou falar o trabalho que eu tô fazendo, vou lá na imprensa, vou falar um monte, vou falar que, nossa, sou assim, ó, com os espíritos, ó, Santo Agostinho aqui, vem comigo me visitar sempre, João Evangelista tá aqui comigo, olha só, né? Recebo cada mensagem, né, importante, veio aqui, né, tal pessoa falar especialmente comigo, né, completamente vaidoso. E o que vai acontecer, né? O que os espíritos falam? Eles abandonam. E aí é um detalhe para a gente perceber, de tantos vídeos que vocês assistem e tudo mais. Então, se tem uma pessoa em vídeo falando, nossa, tal pessoa veio aqui, me passou uma comunicação, o meu mentor me disse uma mensagem muito especial, mas eu não posso contar para vocês, ou eu venho aqui ajudar, tipo, eu tenho, né, superpoderes porque eu tenho esse contato com o mentor, com a espiritualidade. Cuidado, gente, muito cuidado, porque o orgulho e a ambição são uma barreira entre o homem e Deus. O orgulho e a ambição deixam a pessoa cega pela parte material, que é ali conquistar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quem tá em redes sociais, quem tá aqui buscando seguidores, buscando que o vídeo seja propagado, buscando trazer informação, e a gente começa com boa intenção, mas às vezes a gente acaba indo para um caminho que não devia, porque nós temos as nossas más tendências. E sabe, não é aquela coisa de, ai, Deus me livre, não, credo, vou me afastar. Não, gente, não é isso. A questão é realmente se conhecer. Né? Eu tenho essa má tendência, eu tenho essa vontade, né? De repente tá aqui passando o controle, né? E comigo já aconteceu aqui, né? Já fui bloqueada 2 vezes pelo Instagram. Porque você às vezes quer ali divulgar, quer comunicar. No início eu respondia um monte de coisa, queria, né, como fala? Escrever as mensagens, mandar direct, não sei o que, me bloquearam. E aí depois de um tempo também a mesma coisa. Por outro momento também eu dei um follow diversas vezes aqui. Então são ímpetos, são rompantes que a gente tem e que mostram nossa má tendência. E aí, ai não, né, não, tô protegido. Não, gente, é pra gente se perceber. E a gente sabe, né, que o orgulho, essa ambição, aquilo que toma conta da gente, acaba cegando nesse encontro a Deus. E aí Deus, né, não pode ser servido cego para fazer que compreendamos a luz, né? Aquele que não está enxergando naquele momento que ele pode ensinar, né? Um palestrante, uma pessoa que vem aqui fazer um vídeo e de repente vem, mas não age, né? Converso muito com a Luísio isso, né? Nossa, às vezes eu falo, eu dou palestra, às vezes eu tô falando uma coisa, gente, né? E você volta refletindo, porque você fala, nossa, será que eu tô praticando mesmo da melhor maneira? E é pra gente, né? E eu tô falando aqui é pra mim também, né? Não tô querendo dar lição de moral em ninguém. E a gente tem que perceber isso, né? Vamos lá e Deus não vai servir do cego, né? O que tem para dizer uma pessoa dessa, né? Se eu tô aqui, ai, né, quero propagar, divulgar, perdi a noção, cara, perdi a mão, né? Tô aqui, sei lá, comprando seguidor, tô aqui divulgando demais, tô muito exagero, tô falando coisa que não devia, né? Recebo umas intuições que eu não devia falar isso, mas continuo falando, né? Será que a espiritualidade vai ficar ao lado? Vai, mas será que a espiritualidade mais elevada, com um propósito aqui, né, de instrução, de estudo, propósito no bem? Muitas vezes não, né? E é o que ele está falando aqui. Gleison falando também que, deixa eu ver aqui, trabalho continua, deixa eu ver. Sempre estamos aprendendo, quando chegarmos lá no plano espiritual, daí que vem mais aprendizados, né, Gleison? Tamo aí, né? Vamos aproveitar hoje. Lá dos Verdades, trabalho continua. Pois é, Flávia, infelizmente, tem observado sobre isso. Mas a gente
sabe, observa, se observa principalmente, e não faz mais sentido, gente, deixa de seguir, deixa de ver, né? A gente tem que se perceber, o autoconhecimento é isso. A gente tá também vendo o que faz bem pra gente, o que não faz, o que faz sentido pra mim, o que não faz. E Kardec deixa isso muito claro. Kardec, né, como disseram lá em cima, questiona, faz sentido? Faz outra pergunta ali, né, quase igual, com o mesmo propósito, para ver mesmo se é essa mesma resposta. E muitas vezes a gente não aceita de primeira essas comunicações que vêm. A gente não fala, não, o Espírito falou com a Joana de Ângeles, então, nossa, vou acreditar. Né? Qualquer médium aí que aparece. Né? Falaram que é do Chico, vou acreditar. E muitas vezes, será que a gente tem base para isso? E mesmo que fosse também, né? Qual é o conteúdo da mensagem, né? O que eu estou percebendo disso? O que está trazendo de bom para mim? Mas enfim, né? Eles assinaram aqui São João Evangelista, né? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. E aí tem uma nota aqui. Certas pessoas estranham a reunião de tantos nomes veneráveis como signatários dessas recomendações. Uma consulta ao item 12, quando a gente chegar lá no item 12, tá? Da identificação dos espíritos, na introdução ao estudo do livro espírita. Ah, não, é da introdução, desculpa, da live da semana passada. Que abre este volume e esclarecerá o problema. E realmente a gente falou disso, né? Dessa identificação, né? E aí ele fala um pouquinho, né? Que realmente, né? Que havia preocupação sobre essa identidade, sobre a autenticidade. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre, claro, a gente tem que ver, né? Se está fazendo sentido essa mensagem, se o espírito está, né, passando a comunicação muito próximo daquilo, né? Que é o propósito do estudo. E aí é um cuidado a mais que precisa ter, mas pediram para assinar. Então vamos aqui, né? Seguindo com o que está escrito, e depois tantos os outros espíritos aqui também, que foram citados, inclusive em outras obras, na Revista Espírita, que foram citados no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, pessoal, finalizamos por hoje o estudo dos prolegômenos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?